Christopher, para entender as oportunidades e desafios do Brasil, vamos conversar um pouco sobre, primeiro, o cenário global e depois trazemos aqui para a nossa conversa. Né? Perfeito. O cenário global, vamos começar por um foco importantíssimo hoje, que é a Europa. Nós temos ainda esta guerra da Ucrânia com a Rússia se arrastando. Como isso afeta a economia global? Afeta muito ou pouco? Ou ela agora já se tornou uma guerra que afeta muito mais uma questão regional? Eu acho que hoje já afetou muito e hoje está uma guerra regional que tem pouco impacto para a economia global, mas com riscos de cauda importantes que precisamos ficar atento. Por que eu digo isso? Evidentemente, quando a guerra estourou, teve um impacto enorme em termos de preços de alimentos, todo o fornecimento também da região da Eurásia, da Ucrânia, e a própria Rússia. E nós vimos os choques que isso levou, não é? E passamos um período de transformação enorme na Europa, onde a Europa teve que se reequipar para não depender do gás russo para a sua indústria. Então houve um enorme esforço de vários países na Europa para tentar encontrar essa substituição. Algumas substituições foram mais poluentes nesse curto prazo, mas eles conseguiram, né? Seja importar gás LNG, encontrar outras fontes de energia. Então houve um reordenamento energético na Europa que deixou a indústria europeia menos competitiva. Então acho que isso foi um impacto importante, né, que a Europa ainda está vivendo hoje. Mas quando a gente olha em termos de um conflito que pode impactar a economia global, é um risco menor no curto prazo. Nós estamos com uma guerra já de 2 anos, estamos não num impasse, mas estamos com uma guerra militar com poucos movimentos de conquista de terra. Os russos estão avançando incrementalmente em parte do território ucraniano. Os ucranianos responderam com uma investida numa região da Rússia para tentar pegar tropas russas e defender o território deles para poder evitar esse avanço. Foi mal sucedido essa aposta. Mas nós estamos caminhando provavelmente para um cenário de uma partilha da Ucrânia, não é? Em algum momento ao longo do ano que vem, não é? Então o que nós estamos vivendo hoje qual é o tamanho do avanço russo para chegar uma negociação futura, né? Que não vai ser fácil. Ainda não é confortável porque temos um risco de cauda, que a gente gosta de chamar, que se você pode ter um avanço militar russo ao ponto que leva a um desespero ucraniano e possa trazer um conflito militar que traga a OTAN mais diretamente nesse risco. Esse risco existe, tá? Então a gente calibra uma probabilidade de um risco como esse em quase 30% na Eurásia. Então, é um risco de cauda que a gente tem que ficar atento, né? Que graus de conflito. Mas o mais provável é que seja um impasse militar e a gente está negociando os termos de um futuro acordo. Bom, de certa forma, a Rússia já perdeu essa guerra porque tudo que ela queria era evitar a expansão da OTAN. E a OTAN cresceu, então, mais com Finlândia e Suécia entrando, e provavelmente essa partilha do território ucraniano só será aceita pela Ucrânia se ela pertencer à OTAN para ter segurança de que não será mais uma vez invadida pela Rússia. Então, nesse sentido que era o temor russo do avanço da OTAN, esse já está dado, tá certo? Por outro lado, o Putin pode clamar vitória ocupando um pedaço expressivo da Ucrânia. Você acha que isso pode trazer um novo equilíbrio de forças na Europa, ou a Rússia vai ser praticamente persona non grata pela comunidade europeia? Eu acho muito difícil a Rússia ser reincorporada na comunidade europeia. Essa guerra foi um choque tremendo que a gente, no Brasil, ou até no Ocidente, ou também quem reside nos Estados Unidos, tem dificuldade de apreciar. Não é? De fato, segurança nacional virou como as grandes preocupações das lideranças europeias e enxergam o avanço russo como uma ameaça existencial. E dificilmente nós vamos ter um acordo também nesse curto prazo. O presidente Zelensky não quer abdicar do seu território. O Putin também dificilmente vai aceitar um recuo de território que já foi conquistado. Então, no fundo, a gente pode ter uma repartição da Ucrânia, mas talvez sem um acordo formal das suas partes, mas que, assim, o nível de conflito militar venha a diminuir. Mas nos parece um caminho sem volta do Putin. E você tem toda a razão.
a gente olha com um passo mais amplo, o Putin fez um erro de cálculo. Ele não faz um erro de cálculo na capacidade de assumir Kiev, nessa investida militar no início. Então, os generais deles subestimaram as dificuldades de conquistar, fazer esse avanço mais amplo, e também subestimou a reação dos países da OTAN de reforçar a OTAN, que estava meio esquecida e se desfinhando. Então, o acordo de segurança militar saiu reforçado desse processo todo. O Putin ganha território, mas com custo econômico, né? Em contrapartida, eu diria que as apostas do Ocidente, que o regime de sanções na Rússia poderia minar a economia ao ponto de levar a um revés muito significativo, também fracassou. Verdade. Né? Então, no fundo, a gente está tendo uma reorientação da economia russa, uma economia voltada para armamentos bélicos, reforçando o laço com a China e tradando com outros países do sul global. Então, é um equilíbrio estável para o regime do Putin. Então, nesse sentido, eu diria que foi um erro de cálculo, mas também não foi um fracasso tão grande quanto alguns imaginavam no início desse conflito. Né? Ô Christopher, você gosta muito de história também, né? E lembra que a Primeira Guerra Mundial começa com, vamos dizer, conflitos periféricos, né? E vejo dois conflitos periféricos com chance de desencadear um conflito maior na Ásia, que é a questão da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Cada vez mais a Coreia do Norte vem tendo um tom muito agressivo em relação à Coreia do Sul, né? E com uma capacidade militar importante. E a outra questão de Taiwan. Como você vê esses dois grandes conflitos para que nós possamos atenuar a pressão, para que nós não tenhamos um grande conflito global das grandes potências? Não, perfeito, excelente colocação da gente lembrar a história. Muitas vezes a gente esquece que a gente viveu por um período de longa prosperidade e longa paz, e acho que nós estamos entrando num ciclo de conflitos geopolíticos mais elevados. A gente ficou desacostumado com ciclos históricos de conflitos geopolíticos maiores. E, infelizmente, acho que nós estamos num ciclo mais preocupante. Aí eu diria, desses dois conflitos que você colocou, Luiz Felipe, eu acho que a preocupação maior que eu tenho é com relação à China. É a relação Estados Unidos e China e como isso pode impactar conflitos regionais, seja em Taiwan ou também nas ilhas do Thomas Shoal, que é uma área disputada entre as Filipinas e a China. Então, por quê? Porque nós temos a ordem geopolítica de maior conflito, é um ambiente de competição cada vez mais severo nos Estados Unidos e a China. É impressionante como o consenso em Pequim, em Washington, se endureceu na visão do outro. Hoje não tem mais um debate em Washington que a China é o maior competidor geoestratégico e político. A gente achava que talvez todas as tarifas foram colocadas no governo Trump eram uma certa acirramento da relação bilateral, mas o Trump saiu do governo, entrou Biden, manteve todas as tarifas e aumentaram restrições de investimento ainda mais. Então, existe um consenso bipartidário em Washington sobre essa ameaça estratégica, militar e econômica da China. E na China tem um consenso cada vez maior que, no fundo, a ambição dos Estados Unidos é contê-los geopoliticamente. Eles não estão interessados em abertura e uma relação de ganha-ganha. E eles estão tomando várias decisões para tentar aumentar a independência ou reduzir a dependência da economia chinesa com a americana. Esse exato decoupling, não é, das cadeias produtivas e assim por diante. E no contexto de um declínio da relação bilateral entre Estados Unidos e China, nós estamos falando de velocidade desse declínio, não que vai acontecer. Essa visão em Pequim e também em Washington. A eleição americana pode impactar essa equação no curto prazo, mas a trajetória é ruim. E aí o conflito de Taiwan preocupa nesse contexto maior, entendeu? Porque, no fundo, nós temos uma economia chinesa que está desaquecendo, a preocupação em Pequim sobre a economia está aumentando, tem um debate cada vez maior que talvez eles façam um estímulo fiscal maior, mas eles enxergam esse desafio econômico que o consumo não está retornando e a economia está desacelerando e, portanto, o lado doméstico econômico está mais complicado e nós temos uma liderança ao redor do presidente Xi Jinping muito focado em temas de segurança nacional. E existe uma visão, uma crença que
eventualmente, eles precisam tomar medidas para assumir mais controle de Taiwan. Não no curto prazo, mas se posicionando para tanto. Então, uma economia chinesa desaquecendo com uma relação bilateral aos Estados Unidos e China muito tensa, deixa um ambiente mais volátil sobre a questão de Taiwan e também como a China ocupa o South China Sea e tem essas disputas territoriais com as Filipinas. Então, isso nos preocupa mais. Quando você pega Coreia do Norte e Coreia do Sul, é um conflito mais contido, onde você tem uma capacidade nuclear em ambos os lados, com os Estados Unidos sendo uma aliança militar com a Coreia do Sul, que pelo menos é um conflito mais previsível, que está mais contido, não é? É claro que, assim, nós vamos ter retórica da Coreia do Norte, a gente já passou por esse período antes, podemos ter esse tipo de volta, esse temor, mas provavelmente é mais retórica do que risco concreto real. No Taiwan, acho que a gente é um tema mais preocupante. A boa notícia é que a China ainda não está com uma força militar preponderante com capacidade anfíbia de realmente invadir Taiwan. Isso nós estamos 5, 6 anos lá para frente, que talvez os chineses tenham essa capacidade militar, de uma preponderância militar que possa, de fato, assumir o controle. Então, acho que vai estar mais em postura, talvez bloqueios marítimos que podem impactar, que é relevante para a economia global, mas nos preocupa mais a relação com a China e Estados Unidos do que a Coreia do Norte.